Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Nosso culto, domingo, que nós possamos glorificar a Deus neste culto. E hoje quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26, que diz o seguinte: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém? Muito bem, né? Recentemente preguei um texto de Hebreus 11, mas só que é do 1 ao 3, e acabei falando até o 16, é uma espécie de continuação, mas falando especificamente de Moisés, e lógico, né, servindo para nós o exemplo de Moisés, porque pela fé. Mas o enfoque que eu quero colocar hoje, né, não precisamente na fé, mas na tomada de decisão, né, porque todos nós sabemos que Moisés era do povo de Israel, era hebreu, e só que foi criado com a filha de Faraó. Chegou um determinado tempo, né, depois de 40 anos, Moisés teve que escolher a que lado que ele ia ficar, a que povo que ele iria assumir como seu povo. Então, Moisés teve que tomar, essa é uma decisão de mudar de vida, né? Nós sabemos lá que quando ele sai para ver o povo de Israel trabalhando e dois homens ali discutindo, um egípcio maltratando, ele mata o egípcio e teve que esconder. Tudo isso nós cremos, eu particularmente creio que é plano de Deus, mas chega um determinado momento também que o homem precisa dessa decisão. Daí Moisés teria que revelar que tipo de homem ele era realmente por dentro. Quem queria mexer com ele, o Egito, as atrações do Egito, ou seu sangue que corria nas suas veias, porque ele acaba descobrindo que ele era hebreu, que ele pertencia ao povo de Israel, e ele teve que tomar essa decisão. Né? Como as escrituras mostram, Moisés tomou essa decisão e nunca teve arrependimento. Lógico que no início ali ele teve um pouco de dificuldade, ele reluta um pouco, mas quando ele assumiu a postura, ele não teve arrependimento. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha um chamado, entendeu que Deus havia chamado para aquilo, que ele era esse homem que Deus iria usar para libertar o seu povo. Quando ele viu o seu povo sendo oprimido, escravizado, maltratado, ele teve que tomar essa decisão. Então, uma mudança de vida. E para nós também, é lógico, num nível bem abaixo de que Moisés teve, mas constantemente nós também precisamos tomar essa decisão, de assumir de que lado que nós estamos, do lado do Egito, e quero deixar bem claro, todas as representações bíblicas do Egito é o mundo, né? E o povo de Deus, o povo de Israel hoje, é todo o povo salvo, né? Quer seja judeus ou da igreja, os cristãos, aqueles que Jesus Cristo alcançou, e nós precisamos tomar essa decisão. Né? E quando nós tomamos essa decisão de não ficar olhando para trás, de nada de arrependimento, porque senão nós não vamos dar conta, ou mesmo a caminhada nossa será mais difícil do que já é. E pensa que não é tão fácil. Moisés também tem que tomar essa decisão logo de cara, e para nós também, né? Sempre há duas alternativas a escolher. E existe só duas. Né? Eu gosto essas comparações, essa matemática de escolha. Deus nunca deu muitas opções. Deus sempre dá duas opções: é céu e inferno, bênção e maldição. Né? No caso aqui de Moisés, ele poderia dizer não, virar as costas, né, para a sua verdadeira identidade, que era israelita. Virava as costas, que se lasque esse povo, que continue por escravo, que continue trabalhando para mim, porque cabe lembrar sempre que Moisés era um príncipe do Egito, foi criado ali no palácio do faraó, pela filha do faraó, ele era um príncipe no Egito, tinha todas as mordomias ali, ele podia simplesmente continuar com a sua vidona ali, no palácio, tendo tudo que queria, e virar das costas para o povo de Israel. Mas não, tinha outra alternativa, quer dizer sim, sem reservas. Só porque o sim, ele precisa ser sem reservas.
porque senão não ia adiantar. Se Moisés ficasse lá um mês lá junto com os israelitas, um mês com o egípcio, não ia dar certo. Como o próprio Jesus Cristo já disse depois, não tem como servir dois senhores, não tem como estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Daria até a piadinha que o povo gosta de dizer, o cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não tem como, não dá certo, sem reservas. E que Moisés foi justamente isso. A partir do momento que ele encarou a situação de ir libertar o povo de Israel, ele assumiu sem reservas, porque senão ele não daria conta. Porque senão o fardo se tornaria ainda mais pesado do que já era. Era um povo difícil, um povo que não obedecia a Deus, mas se Moisés ficasse pensando nas dificuldades e nas mordomias que ele tinha, ele não conseguiria. E assim é conosco também. Às vezes quando nós deixamos de lado a vida do mundo para vir para a igreja, para servir a Deus, se nós ficarmos arrependidos, não vai dar certo. Por quê? Porque nós não vamos fazer da forma correta, porque a nossa decisão, ela precisa ser sem reserva. E é lógico, toda a decisão, como teve a de Moisés, ela teve um preço. Não foi tão simples, não foi de graça, teve que ser avaliado, e aí custou caro, eu já até mencionei um pouquinho, mas Moisés tinha tudo à sua disposição, o que ele quisesse. O Egito, naquela época, era o centro do mundo, por assim se dizer, era a nação mais forte, nação rica, e o faraó é riquíssimo, e Moisés, juntamente criado como um príncipe ali, tinha tudo do bom e do melhor. Então custou caro. Os prazeres do Egito, de todas as formas, ele tinha, se ele quisesse, estava tudo à sua disposição. Vale lembrar também que para nós, lembrando mais uma vez que o mundo hoje, a comparação bíblica é com o Egito, o mundo nos oferece muitos prazeres, só que esses prazeres são passageiros, vão acabar, e no final das contas o que vai durar é eternidade, e eternidade no céu ou no inferno, não há outra opção. Esses prazeres terrenos vão acabar. E Moisés, muito antes de saber, mas aí a gente já pode até pensar que Deus já tinha dado um pouco desse conhecimento, ele vislumbrar um pouco da glória de Deus e já saber a escolha certa. Então os tesouros do Egito, toda a riqueza que ele tinha à sua disposição, ele abriu mão. Mas Moisés sabia que a partir do momento dessa escolha, ele pagaria sim um alto preço. E o preço foi de encarar aquele povo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Vale lembrar mais uma vez, no início foi um pouco difícil, houve uma certa relutância, porque ele já sabia da dificuldade que ele iria encontrar. E antes mesmo dele começar, teve que largar tudo aquilo ali, viver mais 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas na dificuldade, e aí tem que sobreviver ali do leite, do rebanho, das cabras, das ovelhas e das peles, e com a dificuldade, quanto ele tinha todas as riquezas no Egito. Mas só porque ele agora estava pronto para servir a Deus. Agora Deus estava usando a sua segunda etapa para preparar Moisés para libertar o seu povo. Então Moisés continua ainda, mas como? Fica uma pergunta, como que Moisés chegou a essa decisão? Qual o caminho, o que ele teve que avaliar? Porque ele descobriu quem ele realmente era. Que ele precisava viver a verdade. Porque até aquele momento, até antes dele sair do Egito, a vida dele não era a verdade. De repente ele descobriu que tudo aquilo, toda a mordomia, toda a riqueza, toda a pompa do Egito, não era verdade, que ele era um engano, que falava que era bom, mas não era. E ele sabia do que teria que desistir. Desistir da sua vida boa, mas ser verdadeiro era mais importante. Então, às vezes, nós damos muito valor às coisas terrenas e esquecemos do que é verdadeiro, realmente o que vai durar, aquilo que realmente vale a pena. A verdadeira alegria é quem tem Jesus Cristo. E essa que Moisés ainda não tinha, o Jesus Cristo, não assim conhecido,
mas a alegria dele estava em servir ao Senhor e servir a Deus. Moisés sabia que ser verdadeiro tinha um valor muito alto. Tinha que encarar realmente para valer, e foi o que ele fez. Então Moisés toma a decisão certa de largar tudo para servir a Deus. E o resultado final da decisão de Moisés afetou muitas vidas. Então Moisés, aquela decisão dele não envolvia só ele, não era só, digamos, o prazer momentâneo ou pelo resto da vida dele. Ele iria afetar muitas e muitas pessoas. E continua afetando até hoje, continua dando resultado até hoje. Moisés recebeu um caráter semelhante ao de Cristo, porque Moisés é um dos estereotipos de Jesus, lá do Antigo Testamento, era um salvador, foi o libertador de Israel, ou diria, salvou da prisão do Egito, das garras ali de Faraó. Então é um libertador, é um salvador, ainda que não é salvador eterno das nossas almas, mas foi um salvador do povo de Israel, ali do domínio do Egito. Então Moisés começou a afetar o povo, ter uma consequência já ali em Israel, na sua decisão. E Moisés prestou um serviço que ele também tem abençoado o mundo inteiro, ou seja, até hoje. Né? E para nós, talvez, lógico, perdeu já e tem passado, mas se você chegar num judeu e se perguntar do Antigo Testamento os nomes, ele vai citar 3 de cara: Moisés, Davi e Elias. Talvez é considerado os 3 grandes nomes, né? O estereotipo de Salvador Moisés, o de rei Davi, de profeta Elias. Então é reconhecido, né, para toda a vida Moisés, o seu alto serviço prestado. Então Moisés ganhou a aprovação de Deus, ainda que Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, mas Deus o chamava de amigo. Deus o chamava um homem do coração muito manso. E todos aqueles, o próprio irmão Arão ou Miriam, que se tentou levantar contra Moisés, sofreu as consequências, porque era aprovado por Deus, porque ele tinha um coração voltado para Deus, ele decidiu servir a Deus, ele tomou a decisão de encarar a sua vida e servir a Deus, sem restrição, sem medo, sabendo do alto preço, sabendo que tudo aquilo era preciso ser feito. Porque se ele não tivesse feito, talvez Deus tinha levantado outro, mas não teria sido daquela forma. Ele sabia que o povo precisava de Deus, e ele era o instrumento escolhido de Deus. Ou seja, para nós, hoje, né, fica essa posição, né? Estamos diante de decisões todos os dias. E as nossas decisões, necessariamente, para ser corretas, precisam incluir a vontade de Deus para as nossas vidas. Toda sua decisão que não incluir a vontade de Deus, ela está errada e não vai dar certo. Aos olhos humanos, à primeira vista, talvez é muito bom, mas não vai dar certo. E para encerrar, quero deixar uma pergunta para você pensar. O que é mais importante? O que o mundo oferece ou o que Deus quer? O mundo, ele vai oferecer coisas bastante atraentes, coisas que vai te alegrar, coisas que vão encher o seu coração de prazer momentâneo, coisas que vão te seduzir, mas que vão acabar, que vão culminar no inferno. E as coisas que Deus quer, aquilo que Deus quer para a sua vida, tem a ver com a eternidade junto com Ele. Então, que você possa escolher. O mundo te oferece muitas coisas, mas o que Deus quer, sempre que você for fazer algo, pense, pergunte para você mesmo, o que Deus quer para você. Vamos orar. Deus, Pai, sobre o nome de Jesus, eu glorifico, eu honro o Teu nome. Tu és santo, Pai, Tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a cada decisão, Pai, escolher o Senhor, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja nos movendo, ó Pai, cada dia a perguntar o que o Senhor quer para nós. Pai, seja feita a Tua vontade nas nossas decisões. Pai, em nome de Jesus. Amém.